A doença é uma tentativa do inconsciente de curar uma pessoa, obrigando-a a prestar atenção às partes de si mesma que foram negligenciadas. Carl Gustav Jung. A conexão entre a mente, o corpo e a alma tem sido discutida desde a antiguidade, quando diferentes tradições e culturas viam o ser humano de forma integrada. A medicina antiga era fortemente conectada a fontes de conhecimento como a astrologia, a alquimia e a espiritualidade. No Egito e na Grécia Antiga, médicos como Hipócrates já consideravam o equilíbrio dos humores corporais como reflexo de estados emocionais e cósmicos. Só que com o desenvolvimento do pensamento científico moderno, especialmente a partir do Iluminismo, essas vertentes de conhecimento foram gradualmente separadas da prática médica, que passou a focar mais nos aspectos físicos e mecânicos do corpo, desvalorizando a dimensão psicoespiritual. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado livre de sofrimento físico, espiritual e social. Aliás, é interessante notar que a maneira pela qual a saúde é definida pela OMS e utilizada pela medicina acadêmica lembra a tradição esotérica. O símbolo da medicina, a serpente que sobe pelo bastão do Esculápio, demonstra que originalmente a medicina estava profundamente enraizada nessa maneira de pensar. Escolhido como símbolo médico obrigatório pela OMS somente nos anos 50, esse símbolo tem uma história que remonta aos primórdios da humanidade. No paraíso, é a serpente que, com o prolongamento do braço do demônio, leva o homem ao caminho do desenvolvimento. Ela é o símbolo do mundo polar dos opostos e serpenteia pelos dois polos da realidade para seguir adiante. Assim como nós, ela está presa à terra como nenhum outro animal, tanto devido ao banimento divino ocasionado pelo pecado original, como por sua forma. E o principal, a serpente tem o veneno, que pode matar e curar. Nos últimos anos, a visão reducionista da medicina ocidental tem sido desafiada por uma compreensão mais ampla, assim como aconteceu no passado, que reconhece a interconexão entre mente, corpo e alma através da psicossomática. A psicossomática é um campo de estudos que analisa como as emoções e fatores psicológicos podem influenciar diretamente o surgimento e a evolução de doenças físicas. Para a psicossomática, a doença indica a tarefa a ser executada e, por isso, não pode ser silenciada, eliminada ou excluída de nós. Como diria Jung, os sintomas que você experimenta são a voz da sua alma tentando te dizer algo. Ainda assim, a medicina é absolutamente a única que acredita poder eliminar coisas do mundo. Tanto químicos quanto físicos sabem e provam que somente é possível a transformação de uma manifestação em outra, jamais um desaparecimento sem reposição. Em outras palavras, não podemos simplesmente fazer com que uma doença evapore ou desapareça. Quando o corpo expressa dolorosos sinais de alarme, a gente tem uma tendência a calar essas dores com remédios e comprimidos, sem nos aprofundar em busca das causas. E aqui vale dizer que eu não sou contra a medicina. O que eu estou fazendo aqui é te trazer uma perspectiva interessante que tem sido estudada e comprovada há anos de que o sintoma é uma linguagem e que há algo importante a ser visto quando ele aparece. Sintomas são imagens da doença. Assim como outras imagens, eles não podem ser compreendidos através da análise do material, mas por meio da observação contemplativa da sua totalidade. A palavra símbolo deriva da palavra grega simbalém. Etimologicamente, a palavra símbolo vem do grego sum mais balo, que significa colocar junto ou ainda associar uma coisa com a outra. Em outras palavras, para compreender a interpretação dos sintomas de uma pessoa em sua totalidade, é preciso reunir todos os pequenos símbolos em um único símbolo abrangente. A medicina dos antigos nos mostra que a simbologia é altamente eficaz no âmbito médico, sobretudo através da realização de rituais. Os hospitais daquela época eram os templos do deus Esculápio. Os doentes e os que precisavam de ajuda vinham de longe, empreendendo longas jornadas. Após sua chegada, eles passavam por rituais preparatórios de ambientação e purificação. E ali, após semanas de preparação, o decisivo acontecia durante o estado de sono.
O paciente sonhava com a solução de seu problema ou via diretamente diante de si imagens que lhe faziam entender para onde seu caminho se dirigia. Por mais que isso tudo pareça místico demais para o pensamento moderno, essa medicina obtinha êxitos e encaminhava curas. A solução emergia do inconsciente, exatamente como a gente trabalha na psicologia analítica através da terapia. À medida que a gente aprende a tornar conscientes os campos que são predominantes para nós e a lidar com eles, a gente passa também a ter respeito pela medicina dos povos antigos. A doença é a corporalização problemática de um padrão. Por meio dela, a gente é forçado a passar por esse padrão ao qual resistimos e que não aceitamos conscientemente. Por isso, os sintomas sempre podem ser considerados sob um duplo aspecto. Em primeiro lugar, eles nos mostram aquilo que não quisemos ver. Em segundo lugar, cada sintoma tem um sentido e revela uma tarefa. Para lidar com o sintoma, é necessário primeiro admiti-lo. Estudos realizados por pesquisadores como Robert Adler e Nicholas Cohen introduziram o conceito de psiconeuroimunologia, demonstrando que o estado psicológico de uma pessoa pode enfraquecer a resposta imunológica do corpo, tornando-o mais vulnerável a doenças. O estresse contínuo afeta a produção de hormônios como o cortisol, que em doses prolongadas pode prejudicar a capacidade do corpo de combater infecções e até mesmo agravar condições como doenças cardiovasculares, diabetes e distúrbios autoimunes. No livro A Biologia da Crença, o biólogo celular Bruce Lipton argumenta que nossas crenças e emoções têm um impacto direto na saúde física por meio do efeito que tem nas células e no DNA. Ele sugere que as células do corpo são influenciadas mais pela percepção e crenças da mente do que por fatores genéticos fixos. Essa visão propõe que, ao mudar padrões de pensamento, é possível alterar a forma como o corpo responde a doenças. Assim como Jung, Lipton enfatiza o papel do subconsciente das emoções reprimidas na criação de desequilíbrios, sugerindo que estados de ansiedade, medo ou pessimismo crônicos podem desencadear reações biológicas prejudiciais no corpo. Louise Hay, autora do famoso livro Você Pode Curar Sua Vida, é uma defensora da ideia de que as doenças físicas estão ligadas a padrões emocionais e mentais específicos. Hay desenvolveu uma tabela associando várias condições físicas com possíveis estados emocionais subjacentes. Ela argumenta que por meio de prática de afirmações positivas e do desenvolvimento da autoaceitação, podemos liberar bloqueios emocionais que contribuem para as nossas doenças. Embora as suas abordagens não sejam fundamentadas em ciência acadêmica formal, muitas pessoas relatam melhorias em suas condições de saúde ao adotarem suas práticas de autoconhecimento e mudança de perspectiva. Já o médico e autor Gabor Maté é uma das principais vozes no campo da medicina mente e corpo. No seu livro When the Body Says No, Quando o Corpo Diz Não, Maté explora como traumas emocionais e padrões de comportamento aprendidos ao longo da vida podem predispor uma pessoa a doenças crônicas como câncer, esclerose múltipla e doenças autoimunes. Ele sugere que o corpo físico pode falar por meio de doenças quando a mente não consegue processar traumas ou lidar com emoções reprimidas. Maté argumenta que muitos pacientes que ele atendeu ao longo de sua carreira tinham histórico de traumas de infância ou eram extremamente propensos a negligenciar suas próprias necessidades emocionais em favor de agradar os outros. Essa autossupressão constante pode, segundo ele, manifestar-se fisicamente com o tempo. Em outro campo de atuação, estudos recentes sobre a neuroplasticidade mostraram que o cérebro é capaz de mudar suas conexões neurais com base em experiências e pensamentos. Nessa área, o Dr. Joe Dispenza explora como os pensamentos e emoções podem moldar fisicamente o cérebro e, consequentemente, o corpo. Ele argumenta que, ao mudar padrões mentais e emocionais, podemos reprogramar as nossas respostas físicas e, eventualmente, melhorar a saúde. Outro exemplo interessante é o livro A Doença como Linguagem da Alma, escrito pelo médico e psicoterapeuta alemão Rutger Dahlke. Em suas pesquisas, Dahlke explora a ideia de que as doenças físicas têm uma relação profunda com o estado emocional e psicológico das pessoas. Dahlke propõe que as doenças podem ser compreendidas como uma forma de comunicação do corpo, trazendo à tona questões da alma e do inconsciente que precisam ser processadas e integradas.
Dawk parte do princípio de que o corpo, mente e a alma estão interconectados. Ele sugere que muitas doenças são reflexos de conflitos emocionais ou psíquicos não resolvidos e que a cura verdadeira deve envolver não só o tratamento dos sintomas físicos, mas também a compreensão e a resolução dessas questões internas. Assim como acreditava-se no passado, para Dawk, cada doença e sintoma tem um significado simbólico, e a chave para a cura está em interpretar essa linguagem. Para ele, problemas no coração podem refletir questões relacionadas ao amor e às emoções. Já doenças do sistema digestivo podem estar associadas à dificuldade de digerir experiências ou emoções, e dores nas costas podem estar ligadas à sobrecarga emocional ou à falta de suporte. Essa filosofia simbólica também é apoiada pela astrologia, que, sobretudo no passado, conectava partes do corpo a energias planetárias. Muitos locais onde se praticava estudos anatômicos no passado, como o Teatro Anatômico de Bolonha, na Itália, contam com uma arquitetura conectada com símbolos astrológicos que eram estudados em parceria com a medicina. Rutger Dahlke integra suas perspectivas com conceitos da psicologia profunda, inspirada por Carl Jung, e também trabalha com a ideia de sombra, que representa os aspectos reprimidos ou desconhecidos da psique humana. Por definição, sombra é tudo o que é inconsciente para o afetado. O afetado, por sua vez, precisa de toda a sua energia e de muito espaço em termos de ambiente para pouco a pouco descobrir a sua relação com o tema expresso no sintoma da doença. O sintoma, quando liberado de sua valoração negativa, pode se transformar em um excelente indicador de caminhos e nos guiar aos temas principais, ajudando a gente a se tornar mais saudáveis e íntegros. Se você quiser saber mais sobre os estudos de Carl Jung e também sobre a sombra, eu vou deixar referências de outros vídeos meus aqui do canal na descrição desse vídeo. A ideia de que as doenças são manifestações de estados mentais, emocionais e espirituais está sendo cada vez mais aceita em diversas áreas da saúde. Muitos cientistas têm se debruçado sobre o tema, mesmo sabendo que esse assunto gera polêmicas e debates calorosos no campo da medicina. Ao focar apenas nos sintomas e em tratamentos alopáticos, a medicina ocidental muitas vezes negligencia a verdadeira origem dos problemas de saúde que temos. Essa visão mais holística do ser humano é um retorno gradativo e desafiador à sabedoria ancestral, integrando a ciência moderna com uma compreensão mais profunda do papel da mente e da alma na saúde. E certamente a gente vai ver mais estudos de casos sobre o tema nas próximas décadas. Se você está vivenciando nesse momento algum sintoma sobre o qual deseja ampliar a sua simbologia através da terapia, eu te convido aí na descrição do vídeo para saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é para curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza. Se você pensou em alguém ao assistir esse conteúdo, não deixa de compartilhar com ela também.